Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o presidente do Sindep, Marcelo Horta. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Agradeço, Letícia. Vou começar falando de um assunto que está em alta agora, que a gente tem visto um crescimento de forças de facções no Brasil. Recentemente a gente teve duas grandes operações que tiveram bastante repercussão, que foi em São Paulo contra o PCC e a gente teve do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Queria perguntar para o senhor, como que está esse cenário em Minas Gerais, se tem risco no estado de crescimento da atuação dessas e de outras facções? Letícia, primeiro, bom dia, né? É importante a gente vir fazer esse debate, porque o estado de Minas Gerais sempre esteve colocado como um dos estados de melhor segurança, um estado bom de se viver, um estado tranquilo. Infelizmente, nos últimos anos, principalmente nesses últimos 2 governos do governador Romeu Zema, pela falta de investimento, a gente tem visto o aumento da criminalidade. A polícia tem resistido muito, porque a gente tem policiais que dedicam com muita firmeza esse trabalho. Mas, infelizmente, a organização dos criminosos, o avanço em Minas Gerais tem feito diferente da movimentação de Rio e São Paulo, que normalmente lá em Rio e São Paulo eles saíram da capital para o interior. Aqui no estado de Minas Gerais o que a gente tem observado é que eles estão se organizando no interior e vindo para a capital. Então esse é o grande risco que nós estamos correndo hoje. O crime está se organizando e as polícias estão sendo sucateadas, principalmente nesses últimos governos. O senhor falou sobre essa questão de segurança. O governador Romeu Zema sempre faz várias declarações de que Minas Gerais é o estado mais seguro do Brasil. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, Minas Gerais ainda é dos melhores estados em segurança pública, mas eu gostaria de deixar claro, não por causa do governador Romeu Zema. Pelo contrário, o governador Romeu Zema ele apenas usa o nosso status de uma segurança pública organizada, porque ele já recebeu a segurança pública organizada, mas ele não investiu, ele não fez nada para isso. Pelo contrário, ele sempre tratou a segurança pública em Minas Gerais com um certo desprezo, com um certo descuido. Por isso que a criminalidade aumentou no governo dele. Infelizmente, a gente tem trabalhado muito, a polícia tem se sacrificado muito, mas o governador Romeu Zema não tem cuidado com a segurança pública. A única coisa que o governador Zema faz com a segurança pública é usar da nossa estrutura de segurança pública para ele fazer as campanhas eleitorais dele, só isso. Falando sobre a questão das facções, o senhor fez um panorama aqui em Minas Gerais. A Polícia Civil, na avaliação do senhor, está preparada para atuar, investigar? Letícia, preparada a Polícia Civil está. Conhecimento ela tem, inteligência ela tem, mas o que ela falta é estrutura. Nós precisaríamos ter muito mais estrutura, nós precisamos avançar na questão da legislação. Olha, nesse caso, por exemplo, a gente viu acontecendo no Rio de Janeiro, inclusive os governadores se reuniram lá para discutir uma certa integração. Só que tem um problema nisso. Nós precisamos de legislação clara. Olha, Letícia, o grande desafio que nós temos hoje para o combate do crime organizado é que o que a gente diz, o crime é organizado, mas as forças de segurança pública, elas não estão articuladas, não existe uma regulamentação nacional que articule essas forças todas. Nós até temos agora um projeto que é a PEC da Segurança. Eu ia perguntar, como que o senhor avalia? A PEC 18. A PEC 18, ela é uma iniciativa importante do governo federal, mas aqui a gente não pode deixar de fazer uma crítica. Ela foi construída sem a participação das pessoas que estão envolvidas com a segurança pública. Não se ouviu as entidades, não se ouviu os profissionais. Ela é necessária. A articulação nacional, ela é fundamental para que a gente combata o crime organizado, que está articulado nacionalmente. E aqui a gente tem que entender que não basta combater o crime organizado violento, que foi isso que a gente viu acontecer no Rio de Janeiro, quando criminosos eles se acham em condições de combater o Estado de maneira bélica. Isso a gente não pode aceitar de forma alguma. Inclusive, se tiver que usar o máximo de força, tem que se usar a força. Agora, a gente tem que entender que o crime organizado ele está também em outros locais. Principalmente a questão do financiamento. É preciso combater o financiamento do crime organizado. Olha, lá no início do ano, a Polícia Federal fez uma operação de combate ao crime organizado que desarticulou uma quadrilha até lá na Faria Lima. A Operação Carbono. A Operação Carbono. Foram bilhões de reais que foram retirados de financiamento do crime.
esquemas com combustíveis. E olha, isso tudo feito com muita inteligência, foi feito sem nenhuma morte. É fundamental esse tipo de trabalho. Agora, para que isso aconteça, Letícia, a gente tem que ter uma estruturação clara, tanto da legislação quanto da questão logística. E aqui eu queria chamar a atenção. A PEC 18, ela pretende fazer essa articulação, mas ela precisa de discutir também com os policiais, com as forças de segurança, com os estados. E isso ainda está muito incipiente. Nós precisamos avançar mais nesse debate. Queria chamar a atenção para aquela reunião que os governadores fizeram lá no Rio de Janeiro para tentar uma articulação, né, um consórcio. Letícia? Consórcio da Paz, até que eles chamaram. Né? A gente vê o consórcio da paz. É algo eleitoreiro. Isso é campanha política. Até porque os governadores sabem que não existe uma regulamentação que vai dar segurança jurídica para o policial de Minas Gerais atuar no Rio de Janeiro, para o policial do Rio de Janeiro atuar lá em Goiás, para o policial de Goiás atuar em São Paulo. Sabe por quê? Porque a nossa legislação ela não trata dessa articulação de uma maneira... A PEC da segurança não ia trazer isso? Ela traz em parte. A PEC da segurança, ela se propõe a isso, mas ela precisa avançar em outros temas também. Porque, por exemplo, nós precisamos cuidar dos policiais. Né? A PEC da segurança, ela não está trazendo de forma clara questões que atinjam o policial, o ser humano que está ali nessa luta. E nós, dos sindicatos, nós, a Cobrapol, enquanto a nossa Confederação Nacional, ela tem trabalhado nesse sentido. Olha, a PEC da segurança, ela não basta trazer uma articulação que se discuta apenas questões logísticas, mas que deixe o policial sem ter um cuidado especial. Letícia, é fundamental a gente trazer uma questão aqui. Lá no Rio de Janeiro, infelizmente, é uma operação que traz números de grande violência, mas essa violência a gente tem que entender que os criminosos no Rio de Janeiro estavam utilizando drones para bombardear a polícia. Então, assim, a polícia foi com muita força. Por isso o resultado foi um resultado do ponto de vista humano negativo. 121 vidas perdidas, a gente jamais queria que uma ação policial trouxesse esse tipo de número. Mas aqui eu gostaria de fazer um recorte para chamar a atenção que lá morreram 4 policiais. 2 policiais militares e 2 policiais civis. Você sabia que o tratamento que será dado aos familiares dos policiais militares é completamente diferente do tratamento que vai ser dado aos familiares dos policiais civis. Sabe por quê? Porque nós temos um sistema de previdência diferenciado. Né? Inclusive, essa é uma das lutas que nós estamos tentando fazer na PEC 18. Que se crie também para os policiais civis o mesmo sistema de proteção social que existe para os policiais militares. Então, quando a gente faz essa crítica, a gente chama atenção também para essa questão dos policiais. O senhor mencionou essa questão da PEC 18, a PEC da segurança pública, mas a gente vê alguns outros projetos ali que o senhor fala que é preciso uma mudança na legislação. A gente vê alguns outros projetos ali sendo apresentados, como o projeto do governo Lula, que é o antifacções, a gente tem o PL do terrorismo. O senhor acha que isso funciona? Letícia, a maior preocupação que a gente tem é que o que nós estamos acompanhando esses temas, que são temas muito importantes para a sociedade, eles estão sendo contaminados por um debate político-ideológico. E aqui a gente deveria separar o debate técnico, a discussão sobre segurança pública, o que importa para a sociedade, uma sociedade moderna, uma sociedade protegida, com a legislação moderna, que seja capaz de combater o crime organizado e trazer a paz social, isso é que interessa para a população. E não o que estão fazendo com esses temas, que estão politizando, estão levando para extremos ideológicos e esquecendo que o que é fundamental é a gente garantir a sua segurança, para que você saia de casa, que você retorne para casa, porque o que diferencia o nosso Estado moderno do Estado da barbárie é que antes as pessoas, cada um agiam pelas próprias condições de força. E hoje nós temos um Estado que tem que garantir segurança pública. E segurança pública não é
construída em cima de pensamentos ideológicos, belicistas e questões de guerra. Por isso a nossa preocupação. Os temas são importantes? São. É preciso tratar as facções criminosas com um rigor especial? Sim. Agora, nós vamos tratar facções criminosas, crimes que são cometidos no dia a dia da população, como atos terroristas, como a gente vê em outros patamares, isso também não faz o menor sentido. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Porque, no final das contas, o que a população quer é ter segurança. Você quer ter a tranquilidade que você vai sair da sua casa, que você não vai ser atacada, que você não vai ter os seus bens, os seus bens violados. E é isso que o Estado tem que garantir. E quando a gente fala de legislação, a gente quer uma legislação que ela seja uma legislação moderna, que ela garanta segurança jurídica para a atuação policial, mas que ela também respeite, né, os limites desta atuação, para que o policial ele não acabe depois, diante de uma atuação que ele tem permissão para fazer, ele tendo muito mais responsabilização, quando, na verdade, quem tem que ser responsabilizado por isso são a maneira como as organizações estão sendo tratadas. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Olha, você me falou sobre qualificação técnica. Os nossos policiais são altamente qualificados, mas para eles atuarem, eles precisam de ter tranquilidade jurídica e também tem que ter tranquilidade previdenciária, né? O policial ele tem que saber que se algo acontecer com ele, ele será acolhido pelo Estado, e se algo pior acontecer, a sua família também será acolhida pelo Estado. E isso a gente tem brigado muito, para que tenha esse olhar para o ser humano policial. O senhor mencionou essa questão da legislação, mas a nível de Estado, né? O senhor falou da questão da falta de investimentos, das deficiências ali da corporação, mas o que falta para o Estado de Minas Gerais valorizar mais e conseguir que a corporação consiga enfrentar esses crimes? Letícia, aqui a gente vai olhar de uma forma assim, muito simples, porque quando é um tema que a gente tem discutido o tempo todo, só nos últimos 10 anos, a polícia perdeu perdas inflacionárias na casa de quase 45%. Isso é achatamento do poder de compra. O policial vai trabalhar sem ter a tranquilidade de que está conseguindo pagar suas contas, porque o seu salário foi achatado em 45%. Isso é um problema seríssimo e que o governo tem que resolver. Do ponto de vista logístico, o que a gente percebe, por exemplo, hoje, no estado de Minas Gerais, a maioria das unidades policiais do estado de Minas Gerais, elas não são estruturadas para serem unidades policiais. O governo chega na cidade aí, muitas vezes inclusive bancado pela própria prefeitura, e aluga uma casa residencial, e coloca uma placa ali, unidade de polícia civil. Nem pessoal ele coloca ali, vai lá a gente para poder dizer no dia da inauguração, sair na foto, um movimento altamente político, e diz que tem aquela unidade policial da cidade X. Aí quando você vai lá um mês depois, a casa está trancada, porque não tem polícia, não tem policiais trabalhando, e quem banca o aluguel daquela casa para sair na fotografia que tem uma delegacia é o prefeito da cidade. Ou seja, segurança pública não pode ser tratada como manchete de jornal. Segurança pública tem que ser tratada com seriedade. Nós temos que ter uma estrutura logística que dê conta de atender. Nós temos que ter policiais valorizados e reconhecidos e com tranquilidade para poder trabalhar. E nós temos que ter um pensamento de construção do conhecimento, inteligência. Infelizmente, Letícia, a gente ainda falta muito investimento, tanto na formação do policial, que o policial está qualificado? Tá, mas ele poderia estar muito melhor qualificado? Sim. Poderia, porque ele teria que ter mais acesso à informação. E a gente não tem. A polícia não investe em informação. Hoje os nossos policiais são qualificados, sabe por quê, Letícia? Porque eles investem. Os policiais investem na sua própria educação. Não que a polícia tenha fontes de financiamento para essa formação. Da mesma forma, as estruturas logísticas, prédios, armas, acesso à tecnologia. Pra você ter ideia, o Sindicato dos Escrivães tem denunciado, hoje o maior desafio que nós estamos tendo é para trabalhar com o nosso sistema PCNet, que é um sistema antigo, um sistema que não está dando conta e que hoje ele tem atrasado o trabalho. Porque você já imaginou quando você dá um enter no seu computador e você tem que ficar 2 minutos esperando a leitura de um arquivo.
São coisas que podem parecer que não são reais, mas quando você está no dia a dia da unidade policial, você fala, não acredito que o policial ele faz o trabalho inteiro, um tempo de oitivo, por exemplo, fica meia hora fazendo um trabalho, daí a pouco o sistema trava e ele perdeu tudo, tem que voltar a fazer de novo. Ou então ele faz num outro sistema computacional local e tá tudo certinho, tudo certo, aí ele pega e faz o upload para o sistema. Não pode ser assim. Os argumentos, né, do governo é a questão da situação fiscal do Estado. Minas conseguiu ficar abaixo do limite de pessoal, mas ainda está acima do limite prudencial. Como que o senhor avalia essa situação fiscal do Estado? Ô Letícia, eu gostaria de deixar uma pergunta para o governo. Se a situação do Estado, se a situação fiscal do Estado está tão ruim, como que esse governo ele dá tanta isenção fiscal? Porque hoje nós sabemos que o volume de isenção fiscal do governo é um dos maiores. Minas Gerais, o volume de isenção fiscal de Minas Gerais daria para pagar aumentos para a polícia, tranquilamente ainda sobraria recurso. A questão aqui é de escolha. Governar é fazer escolha. O governo ele prefere ter arroxo e não pagar sequer a inflação aos trabalhadores e da outra ponta, aos amigos do governador, ele dá isenção fiscal. E essa questão do Propag, né? A gente tem visto agora a adesão ao Propag. O senhor acha que isso vai ser a solução? Porque aí pelo menos tira o argumento do governo de que não consegue dar a questão da recomposição. Infelizmente, o governo pode parecer pessimista, mas esse governo ele sempre traz uma dificuldade a mais quando se trata de valorizar o servidor, quando se trata de valorizar o policial. Ele sempre traz um desafio. Antes, ele falava que a única solução para Minas Gerais era o RRF. Nós fomos para a Assembleia, lutamos, graças à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós conseguimos o Propag, que não é assim a tábua de salvação, mas é muito melhor do que o RRF. Pelo menos vai garantir que, se o governador quiser, porque se o governador quisesse, ele estaria, no mínimo, pagando a recomposição salarial, porque a questão fiscal do Estado dá essa garantia. A legislação permite que, mesmo diante das dificuldades, a recomposição salarial ele poderia pagar. Mas, como é uma escolha do governador, eu fico um pouco assim pessimista. Porque ele sempre vai trazer um problema para não valorizar o servidor. Porque esse governo ele não gosta de servidor. O governador Romeu Zema não gosta da polícia, e, em especial, ele não gosta da Polícia Civil. E aí, eu já falando um pouco de eleição do ano que vem, como que o Sindep vai acompanhar as eleições do próximo ano? Se já tem algum candidato ou vai ser oposição a esse governo que deve lançar o vice-governador Matheus Simões como sucessor do governador Romeu Zema? Olha, enquanto sindicato, a gente tem que tomar o cuidado de não ter essa questão de uma posição. A gente não é oposição. O que a gente pede e o que a gente vai trabalhar junto a toda a nossa categoria é para olhar o histórico do candidato que está vindo. Esse candidato, ele é preocupado com o servidor? Por exemplo, o vice-governador Matheus Simões, se acontecer dele ser reeleito, ele vai mudar de atitude ou ele vai continuar nos próximos 4 anos agindo com os policiais da mesma maneira que agiu nos últimos 4 anos? Então, essa é a análise que nós iremos levar para todos os nossos policiais, para que eles avaliem na hora de fazer a sua escolha. E falando em questão ali de manifestação, até de uma eventual greve, o senhor acha que tem clima na corporação para alguma greve esse ano? Olha, ou no ano que vem? A gente tem que entender que tem um contexto circunstancial. Primeiro que a polícia ela tem as suas limitações quanto a fazer greve. Agora, nós também podemos pressionar o Estado mostrando para a população as dificuldades que o Estado impõe à polícia a realizar o seu trabalho. É por isso que a gente sempre defende a questão da estrita legalidade. O que é a estrita legalidade? É o policial fazer aquilo que a estrutura do Estado permite. Porque hoje, Letícia, o policial ele investe com o celular próprio, ele muitas vezes tem que comprar materiais de consumo nas unidades policiais porque o Estado não oferece. Então, a gente precisa denunciar isso para a população. Olha, Minas Gerais é segura? Sim. Ainda está entre os melhores estados em segurança pública no país? Sim. Mas isso é responsabilidade do governo? Não. É graças ao esforço e ao sacrifício dos policiais, que sequer o governo valoriza o policial que ele tem e que está fazendo um trabalho excepcional. Que o governador, quando é para usar o trabalho da polícia, aí ele usa bem.
mas quando é para reconhecer o trabalho policial, ele não reconhece, de verdade, valorização. A gente deu uma notícia aqui no nosso portal Tempo de extravio de 200 armas de uma delegacia do Barreiro. Como que o sindicato tem acompanhado essa questão? Letícia, esse problema do extravio, a gente tem que analisar com um problema que é muito maior. Desde 2019, foi instituído no Brasil o pacote anticrime e que ele traz a cadeia de custódia, que é para proteger os vestígios criminais apreendidos em ocorrências de crimes. Desde 2020, o Sindicato dos Escrivães tem lutado para que o governo faça investimentos e instale a central de custódia. O que é a central de custódia? É uma unidade especializada em cuidar dos objetos apreendidos. Aquela unidade tem tecnologia, organização, treinamento de pessoal e uma fiscalização, inclusive com o uso de tecnologias, para que evitasse esse tipo de acontecimento. Aonde existem pessoas, pode haver aonde tem pessoa, pode haver desvios de conduta. Infelizmente, o que a gente observa nesse caso é que, aparentemente, a corregedoria está investigando, houve desvio de conduta. Porque você não some com 200 armas de um dia para o outro. Isso vem acontecendo há um tempo. A corregedoria agora cabe a identificação de quem são os envolvidos, quanto tempo está acontecendo e qual que foi o volume de armas extraviadas. E que eu imagino que realmente deve ser um volume grande, porque a imprensa já trouxe essa informação. Agora, é central a gente discutir. Essas armas não deveriam estar naquela unidade policial. É uma falha, então, do Estado? É uma falha do Estado e é uma falha da organização da Polícia Civil. É uma falha da gestão da Polícia Civil que não investiu o suficiente na implementação das centrais de custódia. E olha que nós estamos denunciando isso há mais de 5 anos. Já caminhando para o final, queria perguntar para o senhor, em relação à carreira dos escrivães, teve algum avanço nessa gestão do governador Romeu Zema? Letícia, aqui eu vou voltar no nosso primeiro debate, no início do nosso debate. Quando a gente fala do avanço do crime organizado, quando a gente fala das organizações criminosas se organizando cada vez mais e a necessidade do Estado se organizar, nós falamos da necessidade de legislação. Em 2023, foi aprovada uma nova legislação que é para padronizar a Polícia Civil em todo o país. Infelizmente, em Minas Gerais, a doutora Letícia, chefe de polícia, ela instituiu um grupo de trabalho para modernizar a Polícia Civil de Minas Gerais em janeiro de 2024. Já são quase 2 anos. Até agora não apresentou nenhum resultado. Nossa legislação ela é de 2013. E a legislação nacional atual é de 2023. 10 anos depois, uma lei mais moderna e Minas Gerais não conseguiu avançar. O grupo de estudo não conseguiu apresentar nada para a população mineira. E isso é preocupante. Então, eu gostaria de dizer, primeiro, a grande evolução para a Polícia Civil e para a organização das polícias nacionalmente é a reestruturação das carreiras. Não vai existir mais escrivão, investigador, né, aqui em Minas, porque em outros lugares existem inspetor, existe agente, é uma salada de fruta que a gente fala. Mas, com a nova Lei Orgânica Nacional, vai ter apenas 2 cargos na Polícia Civil, que é o delegado de polícia e o oficial investigador de polícia, que é para poder padronizar nacionalmente a investigação e a polícia nacionalmente, as pessoas terem condição de reconhecer esse padrão nacional. Aonde, como é o caso de Minas Gerais, a perícia criminal está ligada à Polícia Civil, também tem um cargo de perito criminal. Então, eu acho que a grande evolução, aí o que dependeria do governador Romeu Zema, era ele implementar a Lei Orgânica Nacional, porque já é uma lei moderna e é uma lei que traz avanço. Mas nem isso ele é capaz de fazer, a administração dele não está dando conta sequer de pegar algo que foi criado e algo importante feito nacionalmente e trazer e adequar a lei orgânica do nosso Estado a essa evolução. Nem isso o governador Romeu Zema teve preocupação de fazer. E olha que já tem 2 anos que essa lei foi aprovada. E só uma última pergunta. O senhor citou ali a chefia da Polícia Civil. Como que o senhor avalia ali a gestão da doutora Letícia? Olha, a doutora Letícia, infelizmente, ela não tem dado as respostas que a gente precisa enquanto a organização da Polícia Civil. Tanto é que essa Lei Orgânica Nacional, ela montou 2 grupos de estudos. Um em janeiro de 2024 e depois outro em outubro. Nenhum desses grupos de estudos conseguiu apresentar nenhum resultado até hoje. Ou seja, ela tem feito
o trabalho cotidiano, ela tem feito a gestão, mas aquela gestão do dia a dia. Ela não tem pensado a Polícia Civil a longo prazo e ela não tem dado resultado, ela não tem dado resposta aos policiais e à população mineira quanto a um novo olhar para a Polícia Civil, que era o que a gente imaginava que ela traria. Uma visão diferente, uma visão filosófica até, de maneira de organizar e combater o crime. Queria agradecer a participação do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vinda a voltar outras vezes. Eu que agradeço, Letícia, a oportunidade, sempre que possível. Acho que é fundamental. A população brasileira tem dito que segurança pública precisa ser debatida, ela precisa ser dialogada. E, infelizmente, esse governo de Minas não dialoga com a segurança pública, mas todos os espaços que a gente tiver oportunidade para vir denunciar, para vir mostrar um outro lado, a gente o fará. Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no nosso canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.